inclusive com ela há 14 anos o nosso Você Bonita, doutora Liliane Opperman, bem-vinda. Sempre um prazer tê-la conosco, viu? Você sabe que eu estava reassistindo o programa, o primeiro programa, e sobre isso da mesma vibe que você falou, né, da gente dar certo, de ter assim uma química. Eu falei, gente, eu acho que é o tempo, né, que faz isso. Desde o primeiro, Carol. Desde o primeiro, nossa, sim, foi um verdadeiro sucesso. Você impressionante. Arrasou. E eu me lembro que era para você ficar tanto tempo, você ficou mais. Que quase que não deu tempo de eu encerrar o programa. Mas no final deu tudo certo. Tudo certo, meu primeiro bom dia. E amanhã, muita... Você sabe que você está convidadíssima, né? Com certeza, muita alegria aí, muito sucesso. Que você continue doutora. mais 14, mais 28 e por aí vai. Obrigada, doutora. Eu e toda a equipe Você Bonita, porque eu sou nada. Ixi, não vou começar a chorar antes do dia. Não. Mas não sou nada sem essa equipe maravilhosa. Eu estava comentando, quando a gente acha que a gente já fez tudo... Não, essa equipe sempre surpreende. Não percam o programa amanhã. Vamos lá falar dos nossos exames, doutora? Vamos! Quando chega aquele cansaço extremo, né? Que a gente tá assim, acabado. O que pode estar por trás disso? Exatamente. Aquela pessoa que dorme e fala, meu Deus, mas eu dormi o final de semana inteiro. Segunda-feira eu estou exausta. Né? Como começar essa semana? O que está acontecendo? E então... A gente, de repente, diante de um paciente, eu falo que isso daí é todos os dias, não é ocasional. Eu vejo um paciente relatando isso por dia, pelo menos. A gente faz aquela investigação laboratorial e não à toa a gente encontra tudo que a gente vai falar aqui agora. Vamos começar, então. A gente tem aqui algumas questões envolvidas. Vamos começar falando, então. Posso começar desse ladinho aqui? Ou do lado que os meninos já estão ali. Vamos lá. Não, vamos começar por esse, então. Déficit de cortisol. É algo até simples de dosar e que traz muita coisa. Ele pode ser dosado às 9 horas da manhã no sangue. Esse é o mais simples de todos. Depois a gente pode, de repente, evoluir para o teste de saliva, que você faz em alguns momentos do dia. Por exemplo, aquela pessoa que fala que tem cansaço extremo à tarde, depois do almoço. A gente pode também fazer o cortisol urinário. E com isso a gente pode mapear os excessos ou a falta. Quando vem excesso é o que a gente fala de estresse agudo. Então aquela pessoa está vivendo o estresse. Ela está respondendo, o corpo dela tem a fisiologia de resposta ao estresse. A fadiga crônica, que é quando o adrenal já não dá conta mais de produzir este cortisol, que vem aí o sintoma da exaustão, e realmente a gente faz lá uma dosagem, às vezes vem 3, vem 2, vem 0, alguma coisa. Entendi. Então a gente precisa restartar essa glândula adrenal, restartar esse organismo, né? Cuidar, porque ele foi exigido, foram muitas necessidades de produção de cortisol. Então, é um efeito rebote, doutora? Como que assim, né? O que faz, então, ele cair tanto? O que faz ele cair? Vamos supor que nós... em tempos antigos, precisaríamos ter um momento de liberação de cortisol alto na vida, que seria o momento que o homem sai da caverna, vai caçar e tem que enfrentar o predador, certo? Ou a chuva, a catástrofe, a tempestade, a caverna desmoronando. Isso acontecia uma vez por dia, uma vez por semana. Hoje, é o tempo inteiro. Você entra na rede social, é desgraça, é tragédia, é notícia, é a conta chegando, é coisas que são demandas. Então, o predador, ele vem 10 vezes ao dia. Então, a glândula adrenal, ela não dá conta de enfrentar o predador tantas e tantas vezes. Ela entra em exaustão. E aí cai. E aí cai, a pessoa se sente cansada, ela não responde, ela não tem mais uma resposta fisiológica a esse estresse. Muito interessante. Então, tem que dosar cortisol. Outra coisa importante que a doutora traz aqui, ó, é o déficit de ferro ou ferritina. Vamos explicar a diferença, doutora, que você não tem dúvida da ferritina, do ferro, o que tem que estar alta? A ferritina, ela é a reserva do ferro, né? Muita gente só faz o exame do hemograma e às vezes o hemograma não mostra uma anemia, tem lá hemoglobina, hematócrito, tudo dentro, mas tanto o ferro quanto a ferritina, que é a reserva, já vem ali baixo. E aí isso pode dar sintoma de cansaço, além do que a gente não gosta nada, que é unha quebrando o cabelo, que cai. Né? Eu falo que para cabelo a ferritina tem que estar 70 para cima. E aí a gente fala, nossa, mas você está tratando uma anemia? Não, necessariamente, às vezes o hemograma não está alterado, mas a gente está repondo uma deficiência para deixar num nível ótimo. Entendi, porque às vezes até nem está tão, né, ali pela
como vocês falam, pelo valor de referência. No entanto, não é bem assim, né, doutora? Eu gosto de tocar nesse assunto do valor de referência, porque as pessoas ficam tão presas nessa questão, e o valor de referência é uma média, gente, né? É uma média da população. Exatamente, da população doente que faz exame. Então, né? Então, né, a gente tem que ter a nossa... referência. Nossa referência, o que é a quantidade ali, pensando na idade, no que a pessoa tem ali como até atividade todos os dias, né? Você sabe que isso que você me conta, sobre cada um ter a sua referência, a gente vê muito paciente diabético. Um paciente diabético que está acostumado, às vezes, tem uma glicemia de 100 e, de repente, ele vai para 80 e ele tem sintoma de hipoglicemia. Olha com só. 80. Então. Aliás, tanto a hipoglicemia quanto o diabetes mesmo descompensado também pode gerar exaustão. A gente não trouxe ele aqui, mas pode gerar essa exaustão, porque é como se fosse um excesso de glicose, porém fora da célula, onde a gente precisa de energia, não tem no sangue. Tá. Essa é a diferença. Então, ferro, claro, não podia faltar aqui nos nossos exames. Temos também essa situação, TSH acima ou abaixo. Exato, tanto no hiper quanto no hipotireoidismo. O hipertireoidismo, que tem gente que fala, nossa, eu queria ter hiper porque emagrece. Eu falo, que bobagem, vira essa boca para lá. Porque a pessoa, ela tem palpitação, ela pode ter sintoma de ansiedade, ela não consegue dormir, ela tem insônia, ela tem agitação e tudo gera um esgotamento também. É verdade, é verdade. E descontrolar a tireoide descontrola a vida. Tanto para cima quanto para baixo. Para baixo. E aí, para a gente ter, para dosar e tal, é exame de sangue. Isso, é importante que quando a pessoa toma biotina para o cabelo, ela suspenda com um prazo aí de pelo menos uma semana antes, porque ele pode alterar para cima ou para baixo o TSH. Então, a gente, quem vai fazer um check-up, se toma biotina, fazer uma suspensão aí de uma semana. Para essa parte do TSH. Exatamente. Aí a gente tem aqui, ó, déficit de vitamina D. A vitamina D, que é o hormônio D. Né? E cada vez mais a gente vê... Esse aqui eu vou dizer que é o que quase todo mundo tem baixo. Eu vou dizer que é 80% das pessoas. E elas ficam muito nesses sintomas órfãos, né? Fadiga, cansaço, dificuldade de concentração, né? Fadiga mental, às vezes alguma queixa cognitiva, memória. Então, a gente precisa deixar o nível de vitamina D, que as referências são acima de 20 para a população normal e acima de 30 para a população de risco. Tá. Mas, assim, estudos mostram que a vitamina D, em torno de 50, 60, previne, deixa essa pessoa melhor do ponto de vista imunológico, do ponto de vista de disposição, para tudo. E eu vejo isso todos os dias no consultório. E, doutora, é assim, só questão mesmo do sol, né, de se expor ao sol, que mais está ligado aí a essa produção, que algumas pessoas acabam tendo até mais alta enfim, e até não se expõem tanto ao sol? É que por mais também que a gente se exponha, isso que eu vou falar é muito sério, o sol, que seria o ideal para a vitamina D, é o pior sol para a pele. Então, a gente teria que expor num horário de pico, que aí é o horário ruim, que pode dar câncer de pele, que pode dar lesão, que gera envelhecimento. Fora a camada, né, de ozônio, que tem todas essas questões que a gente precisa entender, que alguns raios também não se chega, então as pessoas não se expõem. Então, é tudo muito high-tech, tudo dentro de algo, apertando e teclando algo, assim, a vida real. A vida real é o final de semana, às vezes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito isso, essa selva de pedras. Tem gente que vai entrar de casa para o carro, do carro para o trabalho, da garagem do trabalho para o carro, do carro para a garagem de casa, e sol mesmo, nada. É verdade, gente. Tem que tomar cuidado e ter a vitamina D pelo menos com 50, 60. Eu nem tenho a esperança de fazer uma vitamina D da normal, porque eu não tomo sol. Quando eu tomo, uso protetor. Então, eu já prefiro repor. E repor sempre com a vitamina K2. A gente precisa dessa duplinha. Porque a vitamina D, ela está relacionada ao metabolismo do cálcio. A gente quer cálcio no osso e não em tecidos moles. Então, a vitamina K2, junto com a vitamina D3, faz esse trabalho ficar com excelência. Tá certo. Vou fazer o seguinte, doutora, vamos voando para o nosso intervalo. Na volta tem perguntinhas do público e continuamos batendo esse papo. E, claro, pensando aí agora até no final do ano, esse check-up, né? Para ninguém chegar exausto, não. A gente não quer ninguém exausto. É isso aí. Não sai daí que eu tô te esperando.
De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo a doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, e falando ali de alguns exames muito importantes que podem detectar déficits, né? Algo que está acontecendo quando a gente tem aquela sensação que a gente está exausto. Você descansa e continua exausto, né, doutora? Você lembra uma época que estava no Instagram a moda de colocar hashtag exausta? Você chegou a lembrar? Lembro! Pois é. Um dia eu peguei e pus hashtag exausta. Mas estava todo mundo, o mundo está exausto. O mundo está exausto. E não é a dinâmica da vida que a gente tem levado, não está nada simples, né? É óbvio. No entanto, hoje, com essa aula que você está dando, né, a gente consegue perceber que isto aqui é simples, porque são exames simples, muitos aqui com um custo baixo, se você for fazer fora, etc. E que também é possível fazer pelo SUS, etc. Então, assim, olha que interessante, né? Falta, às vezes, o nosso olhar para realmente falar, vou fazer o meu check-up. São duas faltas. Por isso que eu acho que esse seu programa ele é maravilhoso, porque ele traz para o consumidor, digamos assim, para a pessoa que está assistindo e que se identifica essas informações. Porque também a gente tem profissionais que muitas vezes não solicitam todos esses exames. Né? Um médico que, vou te falar, há 5 anos atrás, pedir vitamina D era absurdo. Hoje em dia, as pessoas já estão, né, os profissionais já estão mais engajados com a questão da vitamina D. A questão da negligência também é bem complicada. Por isso, se informe, porque aqui no Você Bonita é sempre informação de qualidade. Paramos aqui. Aqui é importante. O déficit, gente, de hormônios sexuais. Então, testosterona e estrogênio. Pode ser ali, olha, fatal. E assim, a gente cada vez mais vê homens jovens ali na casa dos 30 já com déficit de testosterona, porque é estresse, sedentarismo, não faz exercício. A gente sabe hoje, né, a função do músculo como um órgão quase que endócrino, né, na produção e no estímulo, né, dos hormônios. Então, um homem, vamos pegar aí aquele famoso Faria Limers, que trabalha no mercado financeiro, sentado o dia inteiro, que assim, trabalha até à noite, pico de estresse, gordura, final de semana bebida, aquela loucura. Tem uma testosterona baixa, que deveria ser no momento mais tardio da vida, e está exausto. E a mulher, tanto a testosterona quanto o estrogênio, né, baixos. Sabe mulher que toma anticoncepcional? Sim. O perfil hormonal dela, pílula combinada, tá? O perfil hormonal é como se fosse a mulher pode ter 25 anos, mas vem como se fosse na menopausa. E às vezes a causa da exaustão é a pílula anticoncepcional. Então a gente tem que pensar em outros métodos aí contraceptivos. A perimenopausa, que a gente já sabe, né? Situações como pós-parto também, né? Mexe bastante com essa parte hormonal, amamentação. Mas a gente tem que estar sempre investigando. E o consumo, às vezes, até de muito açúcar, essas coisas também dá uma derrubada nessa parte hormonal. Não mexe, doutora? Mexe. Porque, vamos supor, aquela pessoa que come muito açúcar à noite, ela já bloqueia a produção do GH, que é um hormônio muito importante. Entendi. É isso aí, é a cascata. Vamos colocar a perguntinha do público. Glaucia já me sinalizou que tem várias na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Gu, querido! Um beijo pra você. A Gustavo não pode perder a festa amanhã, hein, Gu? O desequilíbrio de lítio pode fazer com que eu me sinta com esgotamento? O desequilíbrio de lítio, ele está mais relacionado com alterações de humor, né? Independente da pessoa ter um diagnóstico de transtorno bipolar ou não. A gente pensa que às vezes o lítio é só para o paciente que tem transtorno bipolar, mas nós precisamos de todos os elementos, né? Sim, sem dúvida. Inclusive tem uma água famosa, uma água alcalina, que ela é rica em lítio e ela é muito utilizada para as pessoas. Observa-se que a população que consome especificamente essa água não tem transtornos de humor. Que interessante. Mas também quem não tem, né, um humor estável também pode se cansar disso. Então, indiretamente pode estar relacionado também com o sintoma de esgotamento. Tá certo. Dá tempo de mais perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Ana Lúcia, obrigada, um beijo. Qual o melhor horário para suplementar cálcio, vitamina D e magnésio? Boa pergunta. Excelente. O cálcio, ele é muito bom para suplementar de manhã, quando se necessita a suplementação, né? Porque ele é um mineral facilmente adquirido através da alimentação. Mas por que de manhã? Porque as refeições que são almoço e jantar, geralmente elas têm ferro. E o ferro não
ele compete com o cálcio pela absorção. Então, por exemplo, se eu suplementar cálcio na hora do almoço e eu comer carne, eu não vou absorver direito nem o ferro, nem o cálcio. Entendi. Então, o cálcio de manhã, que é geralmente quando se também coloca os alimentos mais lácteos, né? A vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, ela é interessante ser colocada junto com alimentos mais gordurosos, para que ajude, né, nessa assimilação. Então, refeições como almoço e jantar, que geralmente tem a carne, frango, ovo, produtos, azeite, exatamente. Né? E o magnésio, né? E o magnésio. E o magnésio, ele é muito interessante para ser utilizado à noite, porque ele também tem um efeito de relaxamento do sistema nervoso central, de relaxamento muscular. Aliás, pessoas com insônia, quando colocam o magnésio na sua rotina à noite, elas começam a se desligar para dormir bem, porque afinal de contas, se a gente dorme bem, a gente tem energia no dia seguinte. Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, chegaram várias mensagens, mas só para a gente concluir aqui, que a gente falou, você citou já o déficit de cálcio e potássio, que é extremamente importante, déficit de magnésio, que já respondendo aqui a nossa perguntinha também é importante, o déficit de B12, isso seria legal falar, né? Porque muito veganos e vegetarianos... veganos, bariátricos, e tem muitas pessoas que geneticamente não assimilam muito a B12, então... Às vezes, até essa reposição, ela precisa ser ou sublingual ou, de repente, injetável. Mas, realmente, o déficit dela leva a fadiga física, mental, problemas cognitivos. Então, muito importante estar de olho nessa dosagem e também no dia a dia, na alimentação. Tá certo. E, por último, aqui temos... alterações da série branca e imunoglobulinas, é isso, doutora? É isso, então são os leucócitos, as imunoglobulinas também relacionadas com a nossa imunidade. A gente passou aí a era Covid, e aí a gente tem o pós-Covid, temos o pós-H1N1, o pós-chikungunya, a tal da Covid longa. E essa influenza B, do surto da influenza B? Que não é mais aquele período que você tem a virose, é o período que sucede. Então, você passa um período que sucede, que você não tem energia, que você se sente esgotada. E você precisa ser cuidada também. Não é do tipo, não transmito mais, estou curada. Não, você só está realmente curada quando sua energia voltar, quando tudo acontecer, estiver à disposição. Pode levar um tempo. Pode levar um tempo. E aí o hemograma vai estar modificado. E às vezes a pessoa não tem o conhecimento de ter adquirido nenhum tipo de virose, mas tem ali uma persistência de um hemograma ou de provas inflamatórias também nos exames de sangue, mostrando ali que está existindo uma reação do corpo e esse corpo precisa ser melhorado na sua imunidade. Entendi. Fantástico. Vou agradecer a doutora. E o Instagram da doutora, gente, é @doutoraporextenso, ó, doutora Liliane. Vai lá no Instagram, @doutoraporextenso Liliane. Você encontra todo o trabalho dela, nossa nutróloga querida. Minha convidada de Você Bonita desde o dia 1. Muito obrigada. Sempre um prazer tê-la conosco. Obrigada sempre, muito viu, doutora? Sucesso amanhã. Obrigada, maravilhosa. Doutora. Então, já convido... A cara de Fefe. Vou chorar, Fefe, vou chorar. Te convido amanhã, 13h, a gente volta para o nosso horário e para a nossa festa dos 14 anos de Você Bonita. Você não pode perder, vai ser maravilhoso. 13h, beijo, beijo!